Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Novamente, 1 Coríntios 5, 7. Purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Existem datas em nosso calendário que não são apenas números entre as páginas, são verdadeiros marcos na história. São ecos de algo muito maior do que os nossos olhos podem ver. Algumas datas comemoram conquistas de homens, outras celebram memórias, mas há datas que carregam em si o peso da eternidade. São datas que, embora sejam marcadas no tempo cronológico, no nosso Cronos, elas remontam ao tempo eterno de Deus. São datas que não apenas lembram um evento do passado, mas apontam para verdades que são eternas, que transcendem o tempo e o espaço. A Páscoa é uma dessas datas. Mas como surgiu a Páscoa? De onde vem essa palavra Páscoa? Tudo começa em Êxodo, com o povo de Israel escravizado. Imagine um povo por anos, 400 anos para ser exato, gerações inteiras conhecendo apenas o peso dos grilhões, o som do chicote, o sabor do suor misturado com lágrimas. Homens marcados pela opressão, mulheres com as mãos calejadas, crianças que nasceram sem saber o que é liberdade. Imagine nascer em um cativeiro, trabalhar sem recompensa, clamar sem resposta, viver sem um horizonte. Era assim que o povo de Israel se encontrava. 400 anos de escravidão, 4 séculos de correntes arrastadas sob o sol escaldante do Egito, até que no meio da noite mais longa, o sol da esperança nasceu. Em Êxodo capítulo 2, vai dizer: E aconteceu, ao passar do tempo, que o rei do Egito morreu, mas os israelitas continuaram gemendo por causa da sua escravidão. Eles gritavam pedindo socorro, e o seu clamor subiu até Deus. Ouvindo Deus o lamento deles, lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu a escravidão dos filhos de Israel e atentou para a sua condição. O Deus de aliança lembrou de sua promessa. Em Gênesis 12, Deus prometeu a Abraão: e de ti farei uma grande nação. Te abençoarei, engrandecerei o teu nome, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, o Deus de aliança não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Homens quebram promessas, governos recuam, corações traem, mas o Senhor sempre permanecerá fiel. Como Charles Spurgeon disse, Deus escreve suas promessas com uma pena que nunca borra, com uma caneta que nunca erra e com uma mão que nunca falha. Esse é o nosso Deus. Mesmo quando não vemos, Ele está trabalhando. Mesmo quando tudo parece que desmoronou, Ele está agindo. As nuvens podem até esconder o sol, mas elas não podem apagá-lo. Da mesma forma, as dificuldades não anulam as promessas de Deus. Quando tudo parecia perdido, quando a noite parecia eterna, a promessa brilhou como a aurora. E do meio de uma sarça, Deus falou com um homem esquecido no deserto. E das profundezas da escravidão, Deus levanta um libertador. Mas a liberdade
não viria pela força da espada, ela viria pelo sangue de um cordeiro. Veja o que diz Êxodo capítulo 12, versículo 3. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, cada família escolherá um cordeiro para fazer um sacrifício. O animal escolhido deverá ser um cordeiro de 1 ano, sem defeito algum. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Vendo o sangue, passarei por cima sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como uma festa especial para o Senhor. Esta foi a noite do juízo. Por 400 anos, o clamor do povo de Israel havia subido como incenso partido. Agora, desceria o cálice do juízo de Deus sobre os egípcios. Naquela noite, Deus caminharia pelas ruas do Egito. Êxodo 12 vai dizer: e esta noite passarei pela terra do Egito, executarei juízos, porque eu sou o Senhor. Deus desceu à terra para executar o seu juízo. Os primogênitos dos egípcios morreriam, o trono de Faraó estremeceria, a soberba do império cairia. Era a noite do juízo de Deus. Aquela noite é um retrato sombrio do que o pecado merece, mas também é um retrato glorioso do que a graça oferece. Aquela noite é um retrato sombrio do que o pecado merece, mas também é um retrato glorioso do que a graça oferece. Enquanto as casas dos egípcios eram visitadas com a morte, as casas marcadas com sangue eram poupadas. Êxodo 12, versículo 13 vai dizer: e vendo o sangue, passarei por cima. Aqui está a origem da palavra Páscoa. No hebraico significa passar por cima. O Deus que passou por cima dos nossos pecados. O Deus que não imputou aos homens os seus pecados. Um Deus que julga com justiça, mas também livra com graça. A morte passaria por toda a terra do Egito naquela noite, mas Deus, em sua graça, preparou um meio de escape, o sangue de um cordeiro. Onde o sangue estivesse, Deus passaria por cima. E vejam, quando Deus ordena os israelitas que matassem um cordeiro, ele não apenas estava instituindo um rito religioso ou introduzindo uma tradição. Ele está ensinando ao seu povo e também ao mundo que o pecado exige morte, mas que essa morte pode recair sobre um substituto. Olha isso. Deus estava mostrando para o seu povo e para o mundo que o pecado exige morte, mas essa morte poderia recair sobre um substituto. Na noite em que a morte visitaria o Egito, Deus ensinou ao mundo o que significa ser salvo, não por mérito, mas por graça, através de um sacrifício substitutivo. Era isso que Deus estava ensinando para o seu povo naquela noite. É como se pudéssemos ver ali o evangelho sendo encenado, o evangelho sendo dramatizado. Ali nós vemos uma exibição, um spoiler do que séculos depois nós veríamos acontecer. Um outro cordeiro seria morto, mas o seu sangue não seria passado em portões, mas sim nos corações. Como Jonathan Edwards diz,
O sangue que marcou as portas do Egito, agora marca os corações dos regenerados. O sangue que marcou as portas do Egito, agora marca os corações dos regenerados. Assim como o sangue do Cordeiro poupou os israelitas da destruição, assim também o sangue de Cristo salva os eleitos da ira vindoura. Romanos capítulo 5, versículo 9, olha o que diz. Romanos capítulo 5, versículo 9, vai dizer: e uma vez que fomos justificados por seu sangue, certamente por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Isso é Páscoa. É lembrar que por meio de Cristo nós fomos salvos da ira de Deus. A palavra Páscoa significa passar por cima. Em outras palavras, ser poupado. Por que nós somos poupados? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Como Isaías 53 diz, Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E foi do seu agrado esmagá-lo, moê-lo. É por isso que nós somos poupados. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Naquela cruz, Cristo foi como um para-raio. Ele absorveu para si toda a ira que estava destinada a nós. O raio da ira de Deus, que era para cair sobre nós, cai sobre Cristo naquela cruz. No alto daquela colina chamada Gólgota, Cristo absorveu toda a ira de Deus sobre si. Observe o que Êxodo 12 vai dizer, versículo 8. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão. Não comerão a carne crua, nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. O cordeiro deveria ser completamente assado no fogo, para depois eles comerem. E o que sobrasse, eles não poderiam guardar. Eles deveriam queimar antes do amanhecer. Meu irmão, naquela cruz, a ira de Deus que ardia como fogo contra nós, consumiu o Filho de Deus. Cristo suportou por completo o fogo da ira de Deus. Quando o texto diz que o cordeiro não poderia ser comido em parte, ou que não poderia ser cozido na água, não poderia ser comido cru, mas deveria ser assado no fogo por completo, tudo isso remete ao sofrimento de Cristo. Ele não sofreu em parte. Ele não recebeu apenas uma porção da ira de Deus. Ele não sofreu apenas uma fração do castigo de Deus. Ele foi completamente consumido no fogo do castigo que nos era devido. Tudo que em nós merecia punição, pensamentos, palavras, desejos, rebeldias, transgressões, tudo foi colocado sobre Cristo. E o fogo da justiça de Deus caiu sobre ele com toda a intensidade, sem qualquer tipo de alívio. Seu corpo foi moído, sua alma angustiada, sua glória velada, sua comunhão com o Pai rompida. Ali, no mais alto grau de sofrimento, o cordeiro foi consumido. Assim como nenhum pedaço do cordeiro ficou de fora do fogo daquela noite, nenhuma parte do castigo de Deus ficou de fora. Cristo sofreu por completo o castigo de Deus em nosso lugar. Para que você fosse salvo por completo, Cristo teve que sofrer por inteiro. E dessa maneira, a justiça divina é satisfeita. Deus agora pode salvar pecadores injustos sem deixar de ser justo. Pode absolver culpado, perdoar o transgressor e estender as mãos para o pecador. Onde havia um altar de ira, agora há um trono de graça. Meu irmão, Deus já não olha mais para nós com olhos de ira, mas agora Ele olha para nós com olhos de amor, com olhos de graça, de perdão, de misericórdia. Guarda isso, olha o que eu vou dizer agora. Cristo não tomou aquele cálice pela metade.
Não sobrou nenhuma gota daquele cálice da ira de Deus para você beber. Nenhuma gota sequer. Cristo tomou todo aquele cálice, até a última gota. Não sobrou nada para você. Ele foi todo derramado e despejado sobre o Filho de Deus. Por isso que o Romanos 8, se eu não me engano, vai dizer: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Nenhuma condenação. Não sobrou nada. Ele pagou tudo. O véu foi rasgado, o sangue foi derramado, o preço foi pago. Já não há mais nada que te impeça de receber a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Não há nada mais que te impeça de ser envolvido por esse amor, de receber essa graça. Não há nada que te impeça. Hoje aqui, há cascatas de misericórdia jorrando para você. E o que eu faço para receber essa graça, esse amor, essa misericórdia? Basta duas coisas: arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho de Cristo. A semelhança daquela noite no Egito, a ira de Deus está vindo como um trem a todo vapor. E somente aqueles que estiverem marcados com o sangue do Cordeiro serão poupados. E a pergunta que eu faço a você é: você já foi marcado com este sangue? Você já nasceu da água e do Espírito? Você já foi regenerado, transformado em um novo homem, uma nova mulher? Então você diga: mas como eu posso saber se eu fui regenerado, se eu nasci de novo? Eu vou ler Êxodo 12, versículo 8 para você. Olha o que diz: e naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. Pães asmo é o pão sem fermento, é o pão puro, um símbolo de pureza, santidade, retidão. A Bíblia fala que Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Comer desse pão puro é estar unido com Cristo espiritualmente. Como Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Quem está unido com Cristo vive uma vida de separação, uma vida de retidão. Como João escreveu na sua carta, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Aquele que nasceu de novo não tem mais o pecado como estilo de vida. O pecado na vida dele é um acidente, não é mais uma constância. E segundo, ele também fala de ervas amargas. Olha o que diz Êxodo 12, versículo 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e com ervas amargas. Por que ervas amargas? Para que o povo lembrasse do tempo amargo do cativeiro, a amargura da escravidão, para que eles lembrassem do quanto foi ruim ficar cativo no Egito. Isso reflete a obra que o Espírito Santo opera em nós. Ezequiel, capítulo 20, versículo 43, vai dizer: e vos lembrarei dos vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminais, e tereis nojo por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. O Espírito Santo faz a gente sentir nojo das nossas iniquidades. Hoje, a gente não precisa mais comer ervas amargas, porque é o Espírito Santo que opera essa obra em nossos corações. Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele escreve as leis de Deus em nosso coração. E por conta disso, dessa transformação interna, ele opera essa tristeza, essa amargura pelo pecado. Ele faz a gente sentir nojo das nossas iniquidades. Agora, se você olha para o pecado, se você peca e não sente nada, você gosta, sente bem, sente feliz,
peca sem qualquer peso na consciência, há uma grande chance de você não ser salvo, não ter nascido de novo. Aquele que é nascido de Deus não tem mais prazer em pecar, não sente mais alegria em pecar. Charles Spurgeon vai dizer: o pecado que era minha alegria, agora é minha tristeza. Essa é uma poderosa evidência de que alguém nasceu de novo. O pecado que ele amava, agora ele odeia. Imagina se a gente coloca duas mesas aqui. Uma mesa cheia de imundícia, de lixo, lavagem. E outra mesa com os melhores banquetes da terra. As melhores iguarias, os melhores pratos, as melhores comidas. E a gente coloca um animal, um porco, no meio dessas duas mesas. Esse porco, esse animal, ele vai para qual mesa? A mesa que tem lavagem, imundícia, ou a mesa que tem os melhores pratos, as melhores comidas? É claro que ele vai para a mesa da lavagem, da imundícia, do lixo, porque é da natureza do porco a imundícia. Ele vai correr lá e ele vai se lambuzar naquele lixo, naquela imundícia. Ele gosta daquela, da natureza dele. Mas agora imagina que esse porco começa a ser transformado num ser humano, em um homem, na mesma hora. Quando ele for transformado em um homem, aquele porco, se tornar um homem, ele vai vomitar todo aquele lixo, toda aquela lavagem, toda aquela imundícia. Aquilo que antes ele amava, agora ele vomita, agora ele tem nojo, agora ele odeia, porque o Espírito Santo transformou esse homem em uma nova criatura. Agora, se você vê aquele homem comendo lavagem e gostando, é porque não foi transformado. Ainda é um porco, ainda é o velho homem, ainda é um ímpio, porque se ele foi transformado em uma nova criatura, todo aquele lixo, toda aquela imundícia, agora ele vai vomitar aquilo, e ele vai ir para outra mesa, com as melhores iguarias da terra. Agora o paladar dele está mais refinado, agora ele quer coisas maiores, celestiais, somente aquilo que Deus pode dar a ele. Isso é o novo nascimento, uma poderosa evidência de que alguém nasceu de novo. Como a Bíblia diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diante disso, talvez você diga: eu acho que eu não nasci de novo. Eu acho que eu não fui regenerado. Eu acho que eu não tenho um novo coração. Eu acho que eu não deixei de amar o pecado, de ter prazer em pecar. Eu ainda me sinto bem, eu ainda gosto, eu ainda procuro. Eu ainda não sinto peso nenhum na consciência. Eu acho que eu não fui regenerado. O que eu faço? Eu não nasci de novo. Isaías, capítulo 45, versículo 22, vai dizer: olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha o que ele diz: olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. A pergunta que eu faço a você é: você é capaz de olhar para ele? A resposta está aqui: olhai para mim e sereis salvo. É Cristo dizendo: olhai para mim, eu suei gotas de sangue por você. Olhai para mim, eu fui pendurado naquele madeiro por você. Olhai para mim, eu recebi toda a ira de Deus por você. Olhai para mim, eu ressuscitei no terceiro dia, eu subi ao céu, eu estou assentado à destra do meu Pai, intercedendo por você. Olhai para mim. É Cristo dizendo: ó pobre pecador, olhai para mim e sereis salvos. Você é capaz de olhar para Ele com esses olhos da fé? Olhai para mim, olhai para Ele. Como aquele hino diz: livres de pecado, vós quereis ficar? Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele foi morto na cruz para vos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai. Olhai para o Cordeiro de Deus. Charles Spurgeon conta que essa passagem de Isaías 45, 22, olhai para mim, foi um divisor de águas na vida dele. Charles Spurgeon. Olha o que Charles Spurgeon vai dizer. Eu separei um trecho. Olha o que Spurgeon diz. Esta passagem é de fato muito simples. Ela diz: olhai. Ora, olhar não custa nada. Não é necessário levantar os pés ou fazer algum tipo de esforço.
Ninguém precisa cursar uma faculdade para aprender a olhar. Você pode ser o maior tolo, a pessoa mais insensata do mundo, e todavia, você pode fazer o que está sendo pedido aqui, olhar. Ninguém precisa ganhar 1.000 libras por ano para fazer o que está sendo pedido. Qualquer um pode olhar. Até uma criança pode olhar. Antes de me converter, eu esperava ter que fazer 50 coisas para ingressar na fé. Mas quando eu vi esta palavra, olhai, quão encantadora esta palavra me pareceu. Eu fiz exatamente o que foi pedido. Olhei, e olhei tanto quanto pude, até parecer ter perdido os meus olhos. Nesse momento, toda nuvem de dúvidas e incertezas sumiram. As trevas foram embora. E naquele momento, eu vi o sol. Eu bem que poderia ter me levantado naquele instante e cantado com todo entusiasmo de coração sobre o precioso sangue de Cristo, sobre essa fé singela que tão somente olha para Ele. Ah, se alguém me tivesse dito antes, tão somente olhe para Ele, tão somente creia nele e serás salvo. Este precioso texto me levou à cruz de Cristo. Posso testificar que a alegria daquele dia é totalmente indescritível. Eu podia ter saltado, eu podia ter dançado. A vontade era de ter gritado com todo o meu coração: eu estou perdoado, eu estou perdoado, eu sou um pecador perdoado, salvo pelo sangue de Cristo. Palavras de Charles Haddon Spurgeon. E é isso que eu tenho para dizer para você, pecador. É o que o texto vai dizer: olhai para mim e sereis salvos. Olhai para mim, olhai para o Cordeiro de Deus. Amém?